Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Estamos aqui na segunda aula de Geometria Espacial, na qual daremos continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então vamos lá. Antes da gente ir para a parte espacial da geometria, mais uma vez, né? Lembrando, espacial porque possui três dimensões. Vamos entender um pouquinho sobre a geometria plana, que no caso são figuras de duas dimensões. São aqueles desenhos que você faz no seu caderno normalmente, certo? Só tem ali comprimento e largura. Ó, que é justamente isso, né? Ó. O que são figuras geométricas planas? São figuras que possuem apenas duas dimensões, 2D, que no caso é comprimento e largura. Alguns exemplos aqui de algumas formas geométricas que você conhece já e, e não sabe, né? Por esse nome, figura geométrica plana. Ó, toda vez que você vê um círculo, né? Você vai lembrar de figura geométrica plana. O quadrado, triângulo, o retângulo, o trapézio, o hexágono, o pentágono, o paralelogramo e o losango, certo? Todos esses aí são figuras geométricas planas. Por que plano e por que não espacial? Ó, o círculo ele pode se tornar uma figura espacial, certo? Se eu acrescentar aí a altura, se eu acrescentar aí um outro círculo por dentro desse aí, de forma paralela às linhas, ele vai virar o quê? Vai virar uma esfera, né? O desenho esférico. A esfera já é 3D, certo? Um quadrado, se eu acrescentar mais alguns outros quadrados a ele, né? A gente pode formar um cubo, né? Que já é um desenho espacial, né? 3D. O triângulo, se eu acrescentar mais alguns lados, né? A ele mais algumas faces, eu posso torná-lo em uma pirâmide. E assim vai, pessoal. Todos esses desenhos aqui, todas essas figuras geométricas, elas podem se tornar em figuras geométricas espaciais, certo? Essas planas elas podem se tornar espaciais. Ó, todas essas figuras só possuem largura e comprimento, ok? Como eu disse, tanto as figuras geométricas planas, elas podem se tornar espaciais, como espaciais podem se tornar planas, certo? Ó, podemos transformar figuras geométricas espaciais, que são 3D, em figuras geométricas planas, 2D, através da planificação de superfícies. O que é que significa, né? Planificação de superfícies. Ó, vamos lá. A planificação da ideia, né, de desmontar o objeto. Quando planificamos um poliedro, representamos todas as suas faces, ou seja, é uma forma mais simples da gente ver todas as faces que o objeto tem. Lembrando que faces são os lados, né? Quantos lados esse objeto tem, certo? Então vamos lá. Ó. Exemplo: nós temos aqui uma caixa, né? No formato tem um paralelepípedo, certo, pessoal? Aqui essa caixa ela é formada por dois quadrados, né? Um em cima e um embaixo, lá embaixo a gente não está vendo, e quatro retângulos, né? Tem um retângulo maior, verdinho, um retângulo menor, rosa. Do outro lado oposto a ele vai ter outro retângulo rosa e do outro lado vai ter outro retângulo verde, certo? E embaixo vai ter um quadrado azul. Então, isso aqui nós temos um paralelepípedo. Vamos desmontar essa caixa, né? Vamos ver como é que ela vai ficar, a planificação dela. Como é que é o desenho dela em duas dimensões, né? Em 2D. Transformando ela em geometria plana, né? Como é que vai ficar? Ó, vamos lá. Desmontando, né, a caixa. A gente vai ficar com um desenho assim, ó. A planificação dessa caixa é justamente essa espécie de cruz aí, né? Na qual a gente tem as faces de cima, né, que são as azuis, e a de baixo, né, que é a outra azul. Temos as duas faces laterais que são verde. Temos a face da frente, né, que no caso é essa rosinha, certo? Uma rosinha da frente e uma rosinha de trás. E aí a gente planificou essa superfície, certo? Então, é só a ideia de desmontar o objeto para transformá-lo em duas dimensões, ok? Essa é a planificação. Nós temos nos poliedros de corpos redondos com nomes especiais. Temos esses também. Ó. Vamos lá. Ó. Alguns poliedros são chamados de prismas. Olha só, pessoal.
nós temos aqui esse prisma de base hexagonal, né? O que significa hexagonal, pessoal? É que ele vai ter 6 vértices, certo? Se você contar aí, vértices é as pontinhas, ó. Ele tem 6 vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto de um lado, tanto do outro, certo? Então, hex, lembra 6, beleza? Nós temos aqui, ó. Quantos vértices esse aqui tem? Vamos lá. 1, embaixo, 2, no meio, 3, 4 e o em cima, 5, né? Então, nós temos aqui um prisma de 5 vértices, certo? Então, 5 pontinhas. Como é que dá o nome dele? Vai ser um prisma de base pentagonal. Pent vai lembrar 5, certo? E então, temos aqui um prisma de base pentagonal. E agora temos 3 vértices, né, aqui nesse prisma. Então vai ser um prisma de base triangular, pessoal. Aqui está errado, é triangular, certo? Mas é um prisma de base triangular. Um errozinho aqui de digitação, mas vamos continuar, certo? Ó. As faces dos prismas destacadas em azul mais escuro chamam-se de bases e as demais faces laterais. A maioria dos prismas sempre terá 2 bases. Exemplo aqui, né? Ó. Essas partezinhas mais azul escuro, elas são chamadas de bases, pessoal. Ó, uma base, outra base lá dentro, outra. E a primeira ali, né? Outra basezinha. Certo? Então, elas são chamadas de bases. Certo? Então, por isso que a gente chama prismas de base, aí dependendo da quantidade de vértices, a gente diz o nome dele, né? Exemplo aqui, esse primeiro prisma, base é hexagonal, o segundo, prisma de base pentagonal e o terceiro, prisma de base triangular. Beleza? As bases elas sempre vão ser idênticas e paralelas. Paralelas é o quê? É porque elas não se tocam. Certas bases nunca vão tocar uma na outra. Ok? Por isso que é paralela. E idênticas porque elas vão ter sempre a mesma quantidade de vértices. Certo? Há também poliedros chamados de pirâmides. De pirâmides, certo? Quais são? Ó? Vamos lá. Temos aí, ó, uma pirâmide, né? A base dela é a parte azulzinha escura. Quantos vértices ela tem? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ela é uma pirâmide de base hexagonal também. Quer ver? Ó? Isso mesmo. Pirâmide de base hexagonal. Temos aqui outra pirâmide. Quantos vértices ela tem na base? 1, 2, 3, 4. Então, ela é uma pirâmide de base quadrada, certo? Ou retangular, mas nesse caso aqui é uma pirâmide quadrada, certo? Porque o mesmo tamanho de um lado é o tamanho dos outros 3, certo? E aqui temos outra pirâmide, tem 3 vértices, então é pirâmide de base triangular. Ok, pessoal? Último tópico aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Ó. As faces das pirâmides destacadas em azul mais escuro chamam-se de bases. E as demais, faces laterais. Ou seja, nós temos aqui as bases, né? Ó. Base. E essas outras faces em cima, né, dos lados, são chamadas de faces laterais. Copos redondos com nomes especiais, né? Tem alguns copos redondos que vão ter alguns nomezinhos especiais, ó. Exemplo aí, nesse primeiro, a gente vai chamar de cone, certo? É uma espécie de triângulo, né? De prisma com uma base circular, né? Uma circunferência, em vez de ser um polígono, certo, pessoal? Temos aqui uma esfera, né? Que é o quê? É um círculo com outros círculos dentro, né? São 3 dimensões aí, certo, pessoal? Então, nós temos aí um círculo com 3 dimensões. Então, ele é uma esfera, uma espécie de bola, certo? Temos também o cilindro,
ok? O cilindro é uma espécie de tubo, né, com uma base circular, né, uma circunferência, ok? Então a aula era essa. É só para vocês conhecerem. Essa parte de geometria aqui de sexto ano, a inicial, é para vocês conhecerem as figuras, os nomes delas, certo? Então memorize o nome das figuras, a questão de vértices, arestas, faces, certo? Memorize essas coisinhas porque são muito importantes. Para depois a gente aprender a calcular essas coisas, tá entendendo? Então, a princípio, é só conhecer. Cone, esfera, cilindro. Quando você vê uma bola não é um círculo, né? Uma bola é uma esfera. Você vê um copo tem formato cilíndrico, né? Ah, tomar um sorvete agora. Você vai dizer, ó, vou tomar um sorvete aqui no, na casquinha, né? E a casquinha aqui tem um formato de um cone, né? Ou seja, são coisas que dá para você ver no seu dia a dia, né? Pirâmides, as pirâmides sempre vão ter uma base ali, vai identificando essas coisinhas, certo, pessoal? Então vamos para a atividade que eu preparei para vocês. A atividade, mesma coisa, certo? Sempre. Coloque o nome de vocês e a turma, certo? Não esqueça da turma. Chegamos na nossa 8ª semana, pessoal, atividade 8. Então, ó, tem um resumozinho de tudo isso que vocês viram no vídeo. Vocês vão anotar também, certo? Ó, desenhar, pessoal, só se vocês conseguirem. Esses primeiros desenhos aqui são fáceis, né? Ó, esse primeiro exemplo aqui desenha, tá certo? Eu não digo os 3D, né? Os desenhos 3D são mais complicadinhos. Tipo essa caixa aqui. Essa caixa aqui você pode desenhar só a primeira caixa e desenhar só a planificação no final, se você não souber, né? Se você souber, desenha tudo. Se não souber, desenha só a caixa, certo? Tenta fazer a caixa, pelo menos. E desenha a planificação, que é facinho a planificação, certo? Que é essa parte final aqui. Do outro lado, que agora a gente vai ter isso aqui, ó. Vamos lá. Poliedros e copos redondos, especiais, a mesma coisa que vocês viram no vídeo. Se conseguir desenhar, pessoal, desenhe, certo? Vale a pena desenhar isso aqui. É muito bom você ter isso anotado, certo? As pirâmides também é fácil, não é tão difícil de desenhar, certo? Se conseguirem, desenhe, pessoal. O cone é fácil de desenhar, a esfera, cilindro, ok? E agora vamos para a nossa atividade. Nós temos aqui as questões. Só são duas questãozinhas. Mas a mesma coisa que eu disse, eu digo aqui, ó. Se conseguir desenhar, desenhe, certo? Ó. Analise as figuras abaixo e relacione os poliedros às suas devidas planificações. Nós temos aqui, né, algumas figuras geométricas, A, B, C, D e E. E nós temos aqui as planificações, certo? 1, 2, 3, 4 e 5. São as planificações. Você vai olhar, vamos lá, a letra A, qual é a planificação dela, né? Você vai dar uma olhada aí, numa dessas opções aqui, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E vai marcar aqui embaixo, ó. A planificação que for, certo? Dessa letra A, você vai colocar aqui, ó, nesse espacinho, certo? Tipo assim, vamos supor que a número 1 aqui, né? Essa aqui, ó. A número 1, ela seja, vamos ver. Eu vou responder essa daqui, certo? Essa número 1. Ela tem um quadrado e 3 triângulos, né? Então, vamos ver qual é a que mais parece com ela, né? Qual é a que mais parece com ela? Dá pra gente ver, como só tem um quadrado e 3 triângulos, a que mais se adequa a ela, né, nesse caso, é a letra B, não é? A letra B, ela se adequa mais, né? É um quadrado de 4 triângulos, na verdade, né? A letra B é a que mais se adequa. Então, você vai, né, descobrir que a letra B é a planificação da número 1
Então você vem aqui embaixo e onde tem esse 1, você vai colocar o B, certo? Coloca o B aqui nesse espacinho aqui, ó. Nesse espacinho aqui você vai colocar o B, ok? Aqui, ó. E assim você vai fazer nas outras, certo? Você vai olhar e marcar só. Se você não conseguir desenhar, pessoal, as figuras em 3D, você só precisa relacionar, enviar essa desenho aqui, certo? Essa relação. Aí bota a letra, 2 é a letra, 3 a letra e assim vai, certo? Aí aqui é a 2, ó. Observe as fotos e escreva o nome do sólido geométrico que você associaria a cada objeto. Então você vai ver, né, com que parece a casquinha de sorvete e vai colocar aqui embaixo o nome do objeto, certo? Do sólido geométrico. A mesma coisa aqui na B, coloca o nome, né? A C você vai colocar o nome, a D também. A bola aí, né? O que ela parece. E o F, a mesma coisa, com que a caixinha de sons parece, né? Na geometria. Certo, pessoal? A atividade não tem nada para calcular, é só escrever, basicamente. Só botar o nome aí, né? Dos objetos. Facinha, facinha. A única dificuldade é os desenhos, né? Então, tente desenhar. Se não conseguir, aí você só manda as respostas, certo? Só essas partes das respostas. Copiem o conteúdo, que é muito importante, pessoal. Vocês têm isso no caderno de vocês, ok? No mais é isso, valeu, até mais.